Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o tópico o que toda família deve aprender. Bem, toda família deve aprender desde o início, né, a ensinar seus filhos a como plantar, a como cozinhar, a como obter os seus alimentos, para que eles sejam autossustentáveis nisso daí, tá ok? Então, por exemplo, digamos que os meninos, né, eles podem aprender desde o início de suas fases iniciais a plantarem o alimento, a cultivarem o alimento. Já as meninas elas podem aprenderem, né, a simplesmente cozinhar os alimentos e preparar os alimentos finais. Claro que não precisa ser bem direcionado isso exclusivamente aos meninos e às meninas, né? É bom que cada um saiba um pouco do outro, né, para que também, caso aconteça algum tipo de problema de desconexão aí entre o masculino e o feminino, que o feminino saiba também a plantar e o masculino também saiba cozinhar e preparar os alimentos finais, tá ok? Mas uma coisa que todas as famílias devem prestar atenção é que os meninos, né, desde o início, eles devem aprender a buscar o alimento para casa, né? Essa é uma característica masculina. Simplesmente é uma tarefa do homem sair de casa para buscar e garantir o alimento para a sua família, né? Então isso é uma característica que é inerente a todos os homens, de saírem de suas casas para buscarem o alimento. Isso aí já é visto desde os tempos imemoriais, né? Em que o homem sai de casa simplesmente para buscar e cultivar o alimento. Simplesmente nos dias de hoje, com a tecnologia, isso fica muito mais fácil, né? Torna-se muito mais fácil fazer isso. E a questão das mulheres de hoje é que simplesmente as mulheres devem aprender, né, a cozinhar os alimentos, a preparar os alimentos e a se diversificarem na questão da produção dos alimentos. Como vocês aí podem bem observar, né, existem poucas as iniciativas hoje no mundo de hoje que possam ensinar a fazer isso. Mas, no entanto, é bem peculiar entender que essa tarefa ela é inerente às mulheres também, né? É uma tarefa inerente da mãe de nutrir seus filhos, né? Então todas as mulheres, por exemplo, elas têm a capacidade natural de nutrir seus filhos. Tanto o homem como buscar, né, o alimento para casa, quanto a mulher de nutrir a família. A mulher tem essa tarefa de nutrir a família. Então é uma característica que todas as pessoas devem saber, né? Que todas as pessoas devem entender, porque simplesmente nos dias de hoje as coisas estão ficando um pouco muito artificiais, né? Simplesmente essas tarefas elas estão sendo deixadas não mais nas mãos das mulheres e dos homens, mas mais na mão do Estado e das empresas. Simplesmente as pessoas estão simplesmente se entregando muito a essa artificialização. E as questões naturais elas estão ficando um pouco escassas. Elas estão sendo deixadas muito de lado. E é hora de resgatarmos um pouco disso para que simplesmente nós tenhamos uma sociedade melhor, né? E bem mais preparada para atender às exigências e às necessidades de suas famílias, tá ok? Claro que é uma coisa que não se pode mais deixar acontecer é simplesmente das famílias deixarem suas famílias sobre tutela e sobre retaguarda, né, resguarda do governo. Isso é uma coisa que jamais deve acontecer, tá ok, pessoal? Cada família deve ser especialmente voltada para o autocuidado de si próprias. Ambas devem, as famílias devem simplesmente manter ali uma estrutura na qual elas protegem os seus membros e os seus entes, né, de forma independente do sistema, independente dos governos, né? Porque simplesmente é assim que se trata uma família divina. Uma hierarquia de uma família divina ela é autossustentável, né? Ela é totalmente independente e pode simplesmente se sobressair em qualquer situação de forma independente e autossustentável, sem a necessidade aí, né, de que o governo fique colocando aí suas mãozinhas, seus tentáculos, né, para manipular as famílias aí por fora, tá ok? Então, o cuidado da família ele deve ser simplesmente o cuidado da própria família e não de forma externa entregue ao governo, como acontece sempre e como sempre veio acontecendo. E nessa questão vocês devem bem ressaltar também uma questão importante, que as crianças, né, elas devem aprender desde cedo
a não ficarem simplesmente nas escolas tendo apenas aulas teóricas. As crianças, quanto mais aulas práticas elas tiverem, melhor elas vão conseguir trabalhar e se manter em seus futuros, né? Por exemplo, se vocês começarem a ensinar uma criança desde cedo a plantar, ela vai ter ali, na verdade, uma especialidade, um gosto maior pelo que ela faz, e simplesmente ela vai aprender a ter um gosto com aquilo ali que ela aprendeu a fazer. Para a criança, tudo é uma brincadeira. E se vocês, na verdade, começarem a colocar práticas para que as crianças aprendam não só com a teoria, mas principalmente com a prática, elas vão ter ali um pouco de experiência maior para que elas possam simplesmente resolver os problemas da idade adulta sem simplesmente se preocuparem muito com questões mentais e de descontrole, né? De simplesmente porque simplesmente as pessoas que não aprendem isso desde a infância, elas tendem a quando crescerem a buscar isso sempre nos outros, né? Sempre naqueles que já têm experiência com isso. Mas é bom que as crianças já aprendam de forma crucial a trabalharem com o básico, a simplesmente desenvolverem o básico para a manutenção da vida em relação ao alimento, em relação aos cuidados pessoais, né? Tudo aquilo que na verdade é básico e essencial para a vida, se elas aprenderem desde cedo, desde já, a trabalhar com isso, né? A colocar isso em suas vidas de forma natural, tá ok? Na brincadeira, como elas sempre gostam de fazer, para elas vai ser um benefício a mais para o próprio desenvolvimento dessas crianças, para que elas cresçam mais saudáveis, para que elas cresçam com maior capacidade de gestão dos seus futuros, tá ok? Então, quando elas chegarem na idade adulta, elas já estarão preparadas, porque essa informação básica já foi contida e inserida em seus DNAs e elas vão apenas trabalhar de forma independente e autossustentável na idade adulta, tá ok? Elas não vão passar por tantos sufocos. Então é uma característica, né, inerente aos pais de educar seus filhos para as coisas básicas, para as coisas que são essenciais para a vida das crianças. Porque quando elas crescerem, elas simplesmente não vão sofrer dificuldades com relação a isso daí. E é uma questão até de um melhoramento, né, da genética da descendência. Porque da mesma forma que vocês ensinarem suas crianças a serem pessoas mais simplesmente autossustentáveis em questão aos trabalhos básicos e essenciais, mais elas vão repassar isso aí para as suas descendências e mais elas vão melhorar o mundo e a si mesmas com relação a tudo que é essencial para a vida. Tá ok? Então fica essa aula para hoje. Aulas curtas, né? Simplesmente para que vocês tenham um pouco de compreensão e de consciência para executar com eficiência e eficácia, né, a rotina diária da vida de vocês de forma mais autossustentável possível. Tá ok, pessoal? De forma muito mais independente. E é isso que eu quero que vocês entendam: que quanto mais autossustentáveis e independentes vocês se tornarem, mais fácil será para vocês encontrarem e adentrarem nas esferas dos caminhos superiores, dos caminhos espirituais. Tá ok? Tudo isso é apenas um preparo para que vocês se tornem melhores do que vocês já são. Tá ok, pessoal? Forte abraço e até a próxima.